Oi, estamos começando mais um episódio do podcast do CBMEV, Prescrição Original. E aqui quem fala é Camila Moretti, médica. E Paula Schlickman, e nós somos as hosts desse podcast. E estamos aqui com convidados muito especiais. Eu tenho que fazer até uma pausa dramática para apresentar. Desde o útero me acompanhando em Propósito de Vida. Eu estou muito honrada de estar aqui com vocês dois, mas Fabrícia Dias Maciel, não posso ficar chamando de Bibi. Se isso acontecer aqui durante o episódio, já me perdoem. Licença poética. Licença poética. E Bruno Colotoni. Nós vamos falar sobre cuidado centrado na pessoa. Então, como isso realmente vem dentro da MEV, da Medicina do Estilo de Vida. E aí eu quero começar pedindo para a Fabrícia se apresentar e para o Bruno também. Eu sou médica, gastroenterologista, patologista, endoscopista, e eu tive uma grande frustração na minha vida, que era meus pacientes não mudarem. E aí eu acabei indo atrás da medicina do estilo de vida. E hoje eu me considero, a minha principal modalidade de prescrição é o estilo de vida. Eu sou mãe de 4 filhos, 2 meus. 2 da Camila. E eu realmente acho que na minha apresentação que eu tenho que falar sobre minhas melhores habilidades humanas, que é a escuta ativa e a escuta empática, porque é isso que faz a minha medicina ser do jeito que eu realmente quero que chegue às pessoas. Bom, sou médico cardiologista, eu tive uma vivência pessoal de um processo de adoecimento nesse processo que é formar um médico, né? Desde quando você pega um jovem adolescente sonhador, até ele virar esse profissional que muitas vezes a sociedade tem uma expectativa que ele chegue. E eu cheguei onde a sociedade queria, mas cheguei doente. E aí no meu processo de descobrir a cura, eu terminei e falei, uau, eu descobri o que os meus pacientes precisam para se curar. Que não era o remédio do triglicérides, não era o remédio do colesterol, não era o remédio da pressão, eles precisavam mudar o estilo de vida deles. E nisso, eu tô falando talvez de uns 4 anos antes de conhecer a medicina do estilo de vida como a gente tem hoje, nesse pacote que a gente chama de lifestyle medicine, de medicina do estilo de vida. E aí, eu em 2018 tive o prazer de conhecer lá em Harvard o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, que estava sendo fundado. Então, desde então, a gente está envolvido aqui com esse processo de tentar convencer as pessoas a encontrarem um caminho de vida melhor. Então, faz muito sentido na minha vida profissional, porque começou com a minha própria cura. Isso é tão potente, né? Porque isso aconteceu comigo, 33 quilos a mais. Aconteceu com várias pessoas, né? Aconteceu comigo, com vários outros que a gente trouxe aqui e contaram essa história. Na conta. E Fabrícia, me explica o que é realmente o cuidado centrado na pessoa. A MEV, né? A MEV por si só, ela é baseada nesse cuidado centrado na pessoa. Então, o cuidado centrado na pessoa é um modelo de assistência que coloca o paciente no centro do cuidado, né? Então, os seus valores, suas preferências, a sua história, seus pontos negativos, seus pontos positivos. E tudo isso para que a gente consiga colocar esse paciente no centro do cuidado dele, ele como responsável pelo cuidado, né? Então, é essa maneira que a gente tem para ativar e engajar o paciente para que ele realmente sinta ou parte dessa estrutura de cuidado, mas que ele seja o líder desse cuidado, né? Então, assim, é a maneira como a gente realmente olha para aquele paciente e coloca, diz, olha, a sua saúde está nas suas mãos. É isso. Então, nós somos facilitadores disso. Desse entendimento, porque a gente tem um analfabetismo de saúde. As pessoas querem ainda, tem aquele modelo ali passivo, né, do paciente receber aquela receita ou receber aquela orientação e levar para casa. E às vezes ele nem entende qual é o processo dele, né, de saúde, de doença. Então, o cuidado centrado entra exatamente nisso. Como educar para que aquele paciente tenha mais autonomia para escolher. A escolha é dele, né? Então, é muito leve, né? E, Bruno, a gente vê muito isso também. Não sei se tu percebes também isso, Paulo. É que antes a gente falava de medicina do estilo de vida, mas não associada a esse conceito do cuidado centrado. Apesar de sempre estar envolvido com a medicina do estilo de vida. Você entende que isso agora está mais alinhado, pelo menos a linguagem? Com certeza, principalmente porque agora a gente tem organizado o entendimento do que é o cuidado centrado na pessoa. Mas, como profissional que atende lá na ponta, no consultório, o que eu percebo é que se a gente não se importa com o interesse do paciente e não entende que a gente está lidando com alguém que tem autonomia, a gente não consegue tratar isso de uma maneira
eficaz. Principalmente porque a gente vem de uma medicina muito paternalista. Na faculdade e na residência, a gente aprende duas coisas. A primeira, tentar ser super-herói. Então, assim, você se mata e, na verdade, com a medicina do estilo de vida e nesse processo, você aprende primeiro, você não pode morrer no processo. A medicina chega primeiro salva o profissional de saúde, salva o médico, e depois muda a vida dele. É incrível. Não dá pra morrer na praia. É um mergulho profundo no que é um processo de saúde, que é o contrário do que a gente pensava no processo de doença. E a segunda coisa é, o paciente pode escolher, inclusive, morrer. Ele pode escolher isso. E respeitar essa autonomia é uma coisa muito importante, porque o que acontece? A gente tem uma tendência a gerar dentro de nós indignação a partir dos nossos valores por aquilo que o paciente quer. Só que se a gente entende que aquele paciente é único, é um ser humano que tem os valores a partir de um conceito, de uma história, de um ambiente social, de onde ele vem, aí você fala, uau, então eu entendo ele. Talvez esse seja o clímax da empatia. O clímax da empatia é você entender quem que é aquela pessoa de verdade. Não o que ela está sentindo naquele momento a partir do que você gostaria que ela fizesse. Poxa vida, quantas vezes eu falo para minha equipe multiprofissional que vem um paciente no programa. Aí eu quero que ele reverta o diabetes. Está no jeito para reverter, o cara mas o cara não quer. E aí eu falo, eu não posso sonhar por você. Eu preciso que você sonhe. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu tô aqui para apontar que você pode sonhar. E esse sonho é real. E aí vem os processos de evolução da mudança, né? Tem um caminho, né? Então, assim, você tá naquela estrada. Olha, a gente consegue te levar para esse caminho se você quiser. Então, é essa a questão. Você consegue ver com tudo isso que tem a tua cultura da medicina, a tua cultura como profissional, a cultura do paciente, que vocês têm que alinhar a expectativa desse paciente com a possibilidade terapêutica e fazer um plano juntos. É essa a nossa função. Mas isso tem que fazer sentido pro paciente. Isso. Se fizer sentido para ele, ele vai entrar nesse processo. Se não fizer sentido, não adianta ter acompanhante, ter pai, ter mãe, ter esposa. Não vai dar certo. Tem que fazer sentido para ele. Então, quando a gente consegue entender isso, que às vezes a gente tem que esperar isso, ou então a gente tem que olhar para esse paciente para aquele momento e realmente deixar ele evoluir nesse processo de mudança, sem ansiedade, porque vem muita ansiedade. Você está vendo que aquele paciente está adoecendo, você está vendo que aquele paciente está indo para um caminho, mas assim, é o processo dele. Então, como ativar, como educar esse paciente, como dar as informações certas para que ele consiga escolher, realmente avaliar se ele tem condições de fazer tais escolhas. Né? Porque também tem a questão de determinantes sociais, então, será que ele realmente tem condições de chegar a tudo aquilo? Como alinhar esse processo? Então, o paciente, ele precisa também se ver dentro desse processo, que às vezes ele não se vê. Ele vê um sistema de saúde, ele vê vários profissionais, às vezes a informação não chega para ele, a comunicação não é boa, ele fica perdido, ele sai do consultório perdido. Ele só sabe que ele está doente. Agora, ele não sabe qual é o caminho para ele sair disso. Então, a gente precisa de vários encontros, a gente precisa educar esses pacientes de uma maneira sistêmica, a gente precisa trabalhar com a comunidade para que realmente ele tenha um maior suporte, porque senão ele fica ali sozinho, solitário e não consegue mudar, né? Então, isso é muito importante, a gente tem que saber até onde a gente pode ir, a importância dessa equipe multi, quando a gente tem que colocar outros profissionais de saúde para nos ajudar nesse processo e como ativar a questão da comunidade dele, né? O contexto social dele. Isso é um negócio importante que você está falando, porque assim, a gente avalia saúde a partir da ponta. A ponta entenda-se de baixo para cima, no sentido de que o médico que está atendendo o paciente, o posto de saúde, o consultório médico. Só que você ampliou a discussão para a comunidade. E a gente tem que ampliar essa discussão também de cima para baixo. Quer dizer, como que eu organizo uma política pública global, então não estou falando só de saúde, para promover saúde nessa pessoa? Aí entra transporte público, poluição, sustentabilidade, que parece um papo muito louco, que às vezes se a gente for um raciocínio muito quadradão, parece que é viagem na maionese, mas não é viagem, porque se você não organiza um espaço para esse cidadão se organizar e viver de maneira decente, ele simplesmente não consegue exercer essa jornada. Fazer suas escolhas, porque assim, não é só fazer escolha, não é autogestão só do paciente, né? É que condições ele tem para chegar nisso.
E assim, determinantes sociais são extremamente impactantes, né, para o processo de saúde e doença, né? E toda vez que a gente fala muito em medicina de estilo de vida, a gente sempre fala assim, olha, é uma escolha, a gente tem que ter muito cuidado com essa fala, porque nem todo mundo tem as mesmas condições, né? Nem todo mundo tem as mesmas condições sociais para fazer e essas escolhas, possibilidades de escolha. Porque às vezes as possibilidades de escolha são escassas, né? E a dificuldade do pilar da equidade do SUS. Uhum. Da gente fazer isso de verdade, né? De E garantir aí, igualdade de quanto acesso. mais demanda social não atendida, mais cuidado centrado na pessoa. Porque qual é a nossa dificuldade? É dizer assim, como é que eu vou colocar todo esse sistema para funcionar de mudança se a pessoa não tem acesso à comida? Se a pessoa trabalha, às vezes fica 2 horas dentro do transporte público, ela trabalha 8 horas por dia, ela já chega cansada, ela tem que trabalhar em casa também, dupla, tripla jornada. Como colocar atividade física nisso? Então, quem tem realmente um nível socioeconômico menor faz menos atividade física. Porque tá muito difícil de você tratar o paciente desfavorecido pelo tipo de comida que ele tem acesso, pelo menos na minha análise. Não, eu acho, o que eu acredito, a gente tem hoje, pelas escolhas e limitações, uma população que tem comido muito pior, e a gente pode aumentar, mas a acessibilidade da comida da pessoa com poder socioeconômico ainda é impactante demais, porque por mais que você coma errado, às vezes você não tem comida todo dia. A gente tem uma diversidade aí muito grande. Então, a obesidade hoje, 50% do país tem sobrepeso ou obesidade. É a maior pandemia que a gente está vivendo. Todos os países do mundo aumentaram os seus índices de obesidade. E de um ano para o outro, nos últimos 50 anos, não conseguiu reduzir nunca. Nunca. Então, existem fatores que a medicina do estilo de vida pode ser a chave, né? Então, assim, a gente está falando de alimentação, a gente tem que falar de gerenciamento de espécie, de estresse, relacionamento, movimento, e o determinante social que é importante muito a gente falar quando a gente fala de medicina de estilo de vida, porque ela é muito elitizada no Brasil. Ou, pelo menos, o pensamento de quem vê de tipo fora... De acesso. Por isso que eu tô dizendo. Acha que é elitizado. Porque para você comprar num hortifruti bom, é muito caro. A feira ficou cara. Mas eu penso o seguinte, eu acho que a questão também do acesso. Se a gente for ver bairros com nível socioeconômico menor, mais precário, né, em vulnerabilidade social, eles vão ter mais fast food, eles vão ter mais ultraprocessado. Isso. Existe uma normalização disso. Quer dizer assim, a pessoa tá... É melhor do que passar fome e comer miúdos. Então, a gente tem que entender que a gente precisa de justiça social. A gente precisa de estratégias para que as pessoas tenham acesso à alimentação saudável. Isso é uma parte. A acessibilidade da comida fresca na periferia falar de médico, né? Falar e de aí médico a pessoa vai sem sair... o pilar da alimentação, sem o acesso à alimentação, fica muito difícil. Fica muito difícil. Então, assim, você já começa com isso. Como resolver isso? É perguntando para o paciente. Porque chegou um paciente comigo no consultório estava já há 1 ano em investigação por perda ponderal, um professor. E aí já tinha feito vários exames. Ninguém tinha perguntado para ele se ele tinha dificuldade de comprar alimentos. E ele ele estava desempregado, ele morava no interior do Pará. Por questões políticas, ele perdeu esse emprego. Então, ele perdeu peso porque ele não tinha comida. Você sabe que tem um encarte do Lancet que fala sobre sindemia global. Não sei se vocês leram esse encarte. Nesse conceito, sindemia global, que você tem a coexistência de 3 coisas: obesidade, desnutrição e mudanças climáticas. Como eu dou comida boa para que eu não tenha nem obesidade nem desnutrição? Esse é o nosso desafio enquanto mundo. Porque eu tenho que ter uma produção de alimentos sustentável que dê acesso para todo mundo. Porque eu tenho, simultaneamente, gente desnutrida e gente obesa. E difícil de deixar essas pessoas no meio do caminho, né? E o cuidado centrado na pessoa é você entender em que ponto da curva de Gauss está esse cara. E tentar fazer um projeto individualizado realmente. Então, assim, esse paciente que não tem condições de comprar comida, como é que você vai fazer? Você vai ter que encaminhar ele para algum serviço de apoio social, para ele conseguir ter acesso à comida. Esse paciente já ganhou 6 quilos. Por quê? Porque entrou num centro comunitário. Pergunta, como que ele ganhou? Que ganhou cesta básica? Como foi essa abordagem? Ganhou cesta básica, conseguiu, dentro da comunidade, começar a dar aula particular, porque ele tem um professor, tem essa aula, ele está dando A comunidade se mobilizou para aumentar a renda dele também. É coesão social, ou seja, como ajudar aquela pessoa a ser incluída e ter acesso ao que é básico. Então, o problema é que a gente não tem isso mapeado no Brasil. Você tem que fazer isso de forma individual.
Então, eu não tenho um cadastro dizendo quais são os centros comunitários, quais são os apoios sociais que eu tenho para um paciente. E a primeira coisa, o profissional não pensa nisso, ele não foi treinado, eu não fui treinada para pensar nisso na medicina. Então, assim, eu fazia minha investigação, mas eu não perguntava. Hoje, o que eu fui treinada a perguntar? O paciente tem alguma dificuldade para comprar medicamento? Não, tem alguma dificuldade para comer? Tem alguma dificuldade para pagar seus boletos no final do mês? Tem alguém que possa dar suporte para você? Você tem alguém com quem você possa contar? Isso é básico para a gente conseguir entender qual é o contexto social daquela pessoa. E aí, a impressão que eu tenho é que você não consegue chegar a isso sem o terceiro setor junto do Estado, né? Não, mas aí é que tá. Você tem uma comunidade, uma sociedade. Eu acredito muito nisso. Nós somos as pessoas que podem fazer esse diagnóstico, junto com o serviço social, que dá um aparato, uma expansão muito grande disso. E a gente tem que acionar os direitos daquela pessoa, né? A saúde é um direito humano. Que é o advocacy, né? Então, que a gente fala tanto no board, né? No board tem lá. Então, é isso. Então, esse paciente chegou para mim, como é que eu vou resolver? Eu encaminhei para o serviço social. Vamos acompanhar esse paciente. Vamos ver como é que ele está se desenvolvendo. Quanto de dinheiro se gastou nessa investigação? Passou por 5 profissionais de saúde. Ninguém perguntou se ele tinha dificuldade para comprar alimentos no processo de emagrecimento desse. Então, assim, a gente precisa primeiro sensibilizar as pessoas que a gente precisa falar sobre estilo de vida, mas falar e abordar determinantes sociais. São elas que vão dizer quais são as escolhas, né? A sua escolha está ali, a autogestão está ali. Mas quais são as suas possibilidades de ter acesso a essas escolhas? E eu vejo muito um processo de amadurecimento de quem pratica a medicina de estilo de vida com relação a isso, né? Então, a gente precisa sair muito de onde a gente está para olhar a situação de diversas pessoas, né? Se você trabalha no SUS, trabalha na rede privada, as abordagens são diferentes. Então, por isso que é tão rico na medicina de estilo de vida, né? Que como o cuidado é centrado na pessoa, aquela pessoa vai determinar aquele plano terapêutico para você, né? E que eu vejo maior dificuldade é como na prática a gente colocar isso dentro do consultório. Porque quem está ouvindo a gente fala assim, nossa, é muita teoria, mas como que realmente eu vou transformar essa informação que eu sei que eu tenho que abordar fatores sociais, eu sei que eu tenho que abordar os pilares da medicina do estilo de vida, mas como vocês fazem na prática isso? Eu queria primeiro que o Bruno contasse muito, porque é algo que eu admiro demais, os teus programas intensivos de mudança de estilo de vida. Eu queria entender um pouquinho mais e que isso também sirva de exemplo que a gente pode fazer a mudança, né? E ela não é uma chavinha. Não é uma chavinha. Eu desenvolvi os meus programas, onde eu faço na minha clínica, inspirado em 2 programas. No Ornish Program e no ABA, no tratamento para autismo. Então, como que é essa visão? O Ornish Program, ele já tem um trabalho de reabilitação cardíaca intensiva, e ele, inclusive, pelos papers que ele publicou, ele consegue o reembolso pelo healthcare lá, não sei o nome, lá nos Estados Unidos. E aí, você olha e fala, uau, lindo, como reproduzir isso no Brasil? Guarda essa informação. E aí, o meu filho tinha um quadro de autismo leve e precisava da terapia ABA. E o pai que tem a necessidade, a demanda de uma criança atípica, que tem múltiplas demandas de equipe multiprofissional, fica muito perdido. Porque ele não sabe se o problema é do psiquiatra, se é do psicólogo, se é da TO, se é da fono. Então ele fica... E ele a real é que num sistema de saúde fragmentado, o paciente vira maestro sem saber regência. Não aprendeu nada de música. Não sabe regência, tá a batuta. Porque não é assim que funciona. E aí, quando o Arthur entrou no ABA, o que eu tive acesso? Tive acesso a uma equipe multi, de verdade. E eu levava a demanda para qualquer um. E vinha a solução. Não necessariamente para esse um que eu levei. A comunicação era mais efetiva. Mais efetiva, eficaz, tudo dentro da mesma casinha. E eu falei, o paciente cardiológico precisa disso. Então, quando chegou o momento para eu desenvolver o programa, então, essa minha vivência foi tipo 2014, 2015 com a ABA. E aí, quando eu voltei em 2018, 2019, que foi quando eu escrevi meu livro, mais ou menos, eu fui tendo essa ideia e construindo esse racional, deu 2020 a pandemia, foi um momento que todo mundo para repensar, e a gente parou para repensar a questão do business, dos nossos negócios. Falei, cara, eu preciso pôr isso em prática para ajudar o meu paciente. Então, eu desenvolvi todo o trabalho
a partir dessas duas abordagens. Como eu ajudo o paciente coronariopata, cardiopata, insuficiência cardíaca e agora reabilitação metabólica, a gente tem um braço voltado para o obeso, para o diabético, para o hipertenso e com sonhos de avançar no território dos autoimunes, das neoplasias e da saúde mental. É nessa questão da gente conseguir ajudar o paciente a entender qual é o processo dessa viagem dentro das nossas metas SMART, dentro de todas as ferramentas que nós trabalhamos com o paciente, dentro da fase de motivação. Então, como que eu faço na minha prática? A viagem, a jornada do paciente comigo, Bruno Colontoni, no consultório, ainda entendendo que eu faço consultório de medicina privada, eu já não atuo mais no SUS, o que é outro desafio que a gente pode discutir, como construir isso no SUS. Mas no contexto de medicina privada, esse paciente chega para um relacionamento com o Bruno no consultório. Então, eventualmente, esse paciente me conhece da rede social e já chega com essa demanda. Já sabe da de como tu existência comunica, disso, como tu tal. trabalha. Ou, por exemplo, tem muito de discutir, por exemplo, o tratamento clínico conservador no coronariopata, que não necessariamente precisa de revascularização miocárdica ou de angioplastia. E aí, o que acontece? Essas evidências que estão publicadas no New England, então não inventei, sei lá, 5 mil indivíduos, sabe, passa em todos os principais congressos de cardiologia do mundo, mas ninguém olha para ela, porque tem uma indústria que sofre muito com isso. E aí, quando você chega no YouTube e fala, tá aqui a evidência. Então, o que acontece? O paciente, quando ele é confrontado com o diagnóstico, que vem aquela questão de você não individualizar, você não entender o contexto, e nem perguntar se ele quer, você fala só, tem que operar. Aí o paciente sai doido. E aí quando ele chega no YouTube, ele vê os meus vídeos e vem. Então esse cara vem bem pronto para querer passar por um processo de mudança de estilo de vida. Agora, tem o paciente que vem já num contexto diferente, que ele vem para um check-up, você faz um diagnóstico de uma aterosclerose coronariana, de uma isquemia, e esse paciente às vezes precisa evoluir no grau de motivação. Ou é um sobrepeso, obesidade, que se enfrenta uma esteatose hepática, uma síndrome metabólica, com necessidade de mais pressa, porque a pressa também muda, né? Então, um paciente que tem mais alteração de exames precisa de mudanças mais rápidas, mais drásticas, né? Mas aí você vai viajando com ele, no sentido de vai se relacionando com ele. Agora, Bruno, isso não tá claro para todo mundo, né? O quê? Essa pressa, né? Sim, e aí cabe a gente, porque eu vejo muito isso, mesmo Mas é dose dependente, né, Fabrício? Então, Total. Né? E assim, mesma doença, pessoas diferentes, reagindo totalmente diferente, por causa do contexto, do entendimento e tudo. E aí cabe a nós, né? Conduzir, identificar isso. avaliar e conduzir, né? Porque essa pressa, ela pode ser do profissional. Exato, que é o nosso anseio. Mas você mostra e deixa ele elaborar. E o teu programa de mudança? O tempo é individualizado ou existem tempos pré-determinados? A gente trabalha com um prazo de 6 meses. É um prazo que eu acho e avalio que funciona no sentido de, primeiro, previsibilidade de vida, né? No sentido, daqui a um ano, o cara não sabe se está morando em Campinas, se está morando na China, no Japão. Então, é o mínimo de previsibilidade para ele conseguir firmar um contrato com uma clínica e também um tempo suficiente para você imprimir um resultado. Mas a gente trabalha muito mais intensivo no primeiro trimestre do que no segundo. Então, assim, a pancada no começo, que o grau de motivação está mais forte, é maior. E depois a gente vai aliviando. E o paciente pode continuar no programa, mas a gente sempre busca contratos de 6 meses. Quando que eu proponho o paciente 1 ano? Grandes obesos. Então, IMC maior que 40, que vem já consciente da complexidade que é essa abordagem, aí eu proponho 1 ano, porque ele já tem que saber que aquilo é de longo prazo. E é interessante porque todos que a gente conversa, a gente fala, quem pratica medicina no estilo de vida, vem muito a ideia do imediatismo de hoje, né? Da mudança muito rápida. E a medicina no estilo de vida, ela é uma constância, né? Então, assim, a mudança, ela ocorre, ela é fomentada e a gente vai vendo que a gente vai ali tendo resultados ao longo do tempo. Né? E o paciente ele tem que estar inserido nisso. Como é a tua abordagem, Fabrícia, com relação a colocar o paciente com relação às suas expectativas e as ferramentas que você usa no consultório? Primeira coisa é ouvir o paciente, né? Tá presente nas consultas e ouvir o paciente, ver quais são as expectativas. Porque não tem como a gente conseguir sem ter um tempo para ouvir.
Porque eu acho que o nosso grande desafio hoje na medicina, quando eu falo de fazer esse cuidado centrado, leva tempo. É tempo. Ninguém E quer a gente passar pode muito fazer tempo isso com o em paciente. vários encontros. A gente pode fazer isso de maneira fragmentada. Primeiro perguntando o que é mais importante para a sua saúde agora. Vamos lá naquele ponto. É aquilo que a gente vai precisar resolver. E aí a gente consegue, principalmente quando a gente tem um tempo um pouco menor, quando faz no SUS, a gente consegue fazer isso de maneira fragmentada. Os grupos de apoio, eu vejo uma saída muito interessante para o SUS, né? E, na verdade, a primeira coisa que eu acho que quando a gente vai pensar no projeto do SUS é a gente saber que população é essa que a gente vai atender. Eu vejo muita gente querendo fazer programa para SUS sem entender qual é aquela população. Então, fazer realmente o estudo daquela população. Fazer análise dos determinantes sociais dela, quais são os anseios dela, para poder a gente fazer uma fotografia, analisar e propor um programa para aquela comunidade. Até para falar a mesma língua, né? Porque Exatamente. às vezes a gente chega lá com uma outra coisa, Exato. nada cabe A primeira ali. palestra que eu dei, gente, no SUS foi um caos, foi horrível. Por quê? Porque eu cheguei lá querendo colocar todo o meu conhecimento, eu não cheguei às pessoas. Porque eu disse, doutor, mas eu não consigo. Eu acordo 4h30 da manhã, eu chego aqui 6h30 para bater meu ponto às 7 horas, eu não tenho tempo de fazer tudo isso. Aí o que eu fiz? Fui sentar, conversar e entender o que era mais importante para aquela população, para aquele grupo. Sabe o que era? Descansar. Dormir bem. Suporte social, eu não tenho com quem deixar meu filho para poder fazer o mínimo por mim. Então, a partir disso, a primeira parte do projeto foi ter uma tarde relaxante. Vamos ter uma tarde para a gente desestressar, para depois a gente conseguir pensar em outra coisa. E pensar até o que eu quero para mim, né? Então, Porque assim, nessa loucura não dá nem tempo não pode de pensar sair nisso. do que eu acho que tem que ser. O que aquela comunidade precisa, do que aquele grupo precisa. Aí sim eu consigo estruturar. Aí depois eu vou para o conhecimento dos pilares, aí eu vou desenvolver, né, qual o grau de esperança daquela comunidade. Porque o grande problema é trabalhar com isso, é o grau de desesperança das pessoas, a falta de controle sobre a vida dela. Então, assim, eu não vou conseguir fazer isso porque eu não tenho acesso, o meu dinheiro acaba lá no dia 15, no dia 20, eu tenho que comer com o vizinho. E a gente, quando está num ambiente de saúde, a gente pensa isso para o paciente, mas às vezes tem gente que está trabalhando com a gente e está em vulnerabilidade social. E a gente tem que ter muita sensibilidade para pensar nisso. Porque a gente pode ter alguém trabalhando do nosso lado que está passando por uma situação muito similar. Então, vamos cuidar primeiro dessa equipe, vamos ver se essa equipe está preparada para realmente conseguir fazer essa intervenção de uma maneira correta. Aí sim, aí fica verdadeiro, porque eu sei onde é que eu vou. E aí a gente vai igual a MEV, passo a passo, pilar por pilar. Vou resolver primeiro esse problema, depois eu resolvo outro problema. E aí eu vou rodando um programa. A gente tem que diminuir muito a ansiedade do médico, né? Que o médico ele foi criado para curar. Então, o médico começa a fazer medicina de estilo de vida, ele quer falar todos os pilares, parece um louco no primeira consulta. Aí o paciente sai todo confuso, ele não sabe por onde ele começar. A gente tem que fazer as nossas metas smart. Pra nós, de expectativa. Mas esse caso é a paixão. Mas a paixão. Mas muita. E quem faz MEV é muito apaixonado, né? Então a gente quer agregar tudo. Mas o que eu mais falo é olhar e ver a janela de oportunidade. Onde você consegue acessar aquele paciente, né? Você sabe que no contexto do SUS, eu enxergo os programas intensivos de medicina de estilo de vida muito contando com a presença do agente comunitário. Essa figura que a gente tem no Brasil do agente comunitário no SUS... Da atenção primária. primária. No bairro. Ele não é nem um profissional de saúde no sentido de ter uma formação acadêmica, mas ele tem interação com a comunidade. Ele conhece todo mundo. Todo mundo. Ele conhece todo mundo. Inclusive, eu tava conversando, eu tenho uma parente que é envolvida em Secretaria de Saúde da cidade dela, e eu tava conversando, o agente de saúde, ele não tem noção do poder que ele tem junto àquela comunidade. Porque ele faz a interface com o posto de saúde, com o médico, com recurso social para ajudar aquela comunidade. É uma ferramenta, é uma pessoa ali de muita importância. E a gente precisa valorizar. Inclusive, talvez seja um tópico para a gente trabalhar no CBMEV, medicina do estilo de vida, na atenção. A formação de medicina do estilo de vida para agentes de saúde. E são multiplicadores, né? Multiplicadores. São multiplicadores. A gente tem que entender isso, que toda vez que a gente vai pensar em SUS, a gente tem que pensar no encontro que a gente tem e o que a gente vai fazer entre esses encontros. Como é que eu vou realmente fazer essa mudança
de educação, de ativação. Então, eu preciso ter pessoas e levar informação. Como é que eu vou fazer nesse período, já que essas consultas elas não vão acontecer de uma maneira... Ele não vai lá de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias. Então, é essa questão de ter uma equipe multi. Não é um médico falando, mas é um enfermeiro falando. É o farmacêutico falando também sobre sobre estilo de vida, sobre melhores escolhas. É o agente de saúde, o agente comunitário fazendo isso. E a comunidade começa a vibrar nessa frequência. Aí eu vou no meu posto, ou eu eu vou na minha instituição receber uma palestra, ou então uma oficina de culinária, uma oficina de sono, de reaproveitamento de alimentos. De uso racional, né? De medicamentos. Então, é sobre isso. A gente tem que sair dessa caixinha de pensar que a gente vai mudar a vida do paciente em encontros médicos. E cabe, inclusive... Sim, totalmente. Mas outra coisa, assim, a gente tá falando lá do final da ponta, né? Do agente de saúde, do médico, de quem tá atendendo o paciente. Mas eu acho que outro caminho também que a gente pode tomar é de formar as lideranças dentro dessa comunidade. Ir para dentro de quem manda no posto, para quem o secretário de saúde. Essas pessoas também têm que ser empoderadas e entender o que é a medicina do estilo de vida. Essas ferramentas, até para elas poderem... E capilarizando, né? Acho que é uma maneira da gente chegar também. Descobrir que a MEV é existe. Revolução. Exato. Porque às vezes a ponta lá fica brigando sozinha. Qualquer lugar que a MEV entrou, ela melhorou o estado de saúde da população. Não, e é muito engraçado porque, assim, o Conselho de Saúde Municipal funciona, ele existe. Pô, eu tava em Campinas, quando eu fazia gestão em hospital do SUS, era um hospital organização social, né, em Campinas. E aí um dia... a gente precisou prestar algumas contas para o Conselho Municipal de Saúde. Foi muito engraçado, assim, a palavra engraçado talvez não seja, mas assim, achei muito interessante, porque assim, tava todos os gestores do hospital mostrando slides para umas 10 tiazinhas, sabe aquela tiazinha do posto? E elas metendo perguntas sobre as coisas, e aí eu virei pro meu colega e falei, cara, isso daqui é o SUS acontecendo. Então, um monte de médico com doutorado, gestor, não sei das quantas, diretor da Secretaria de Saúde, prestando contas pra tia do posto, que é a representante do cara lá da ponta, que tá ocupado trabalhando. Então, de alguma maneira, isso já funciona no Brasil, e essas pessoas precisam saber, né? Então, é a gente levar isso, informação pro poder público, porque essas pessoas viram vereadores. E também ampliar, né? Porque a saúde, né? A gente tem sempre essa coisa da saúde, do acesso, do hospital, do médico. Mas saúde é muito mais amplo que isso. Muito mais amplo. E como vai mudar essa estrutura? Só vai mudar essa estrutura. Por isso que frustra, que às vezes a gente diz assim, ó, isso vai precisar mudar a renda, isso vai precisar mudar a política. Como fazer isso? E é o que a gente fala para o paciente, a gente também tem que entender como médico, é um paciente de cada vez, né? Então, toda vez que eu vou no SUS e que eu consigo implementar alguma política, algum hábito ou alguma rotina no meu serviço, a gente tem que entender que isso é importante, porque não dá, com a estrutura que a gente tem hoje, botar MEV em tudo quanto é posto de saúde. Aqui em São Paulo, a gente tem alguns exemplos de mini academias dentro de posto de saúde, com a lá iniciativa no sul tem mini hortas, né? Então, assim, a gente tem algumas iniciativas e isso tem que ir para a mídia, né? E o médico do estilo de vida, eu sempre falo, nós somos facilitadores do cuidado, mas nós temos que comunicar isso à população. Ir para a televisão, ir para o jornal, ir para a rádio, para falar a gente e tem que comunicar semear realmente geral, o que é a medicina do estilo e de vida. E o que está acontecendo. E o impacto disso na transformação da saúde da pessoa. O SUS, quando a gente para ver, é uma política de Estado do Brasil, né? O Brasil, enquanto país, resolveu ser assim. E por mais que seja difícil, né? Tem todos os problemas, a gente progrediu pra caramba. A gente precisa fazer isso com medicina de vida. É uma escolha nossa. Tem o exemplo de Nova York, né? O prefeito de Nova York passou por isso e ele virou um grande difundidor do método do Ornish. Começou a levar isso. Então, acho que... O Bill Clinton também, sabia? O Ornish foi do Bill Clinton, quando ele era presidente. Mas essa questão, a gente como CBMEV, eu acredito que a gente tem que saber onde a gente quer chegar. No sentido de, é uma escolha nossa, conduzir as pessoas e conduzir essa informação. E aí, a gente vai fazendo da maneira que dá, no sentido de que nem sempre a gente consegue fazer todo o pacote de uma vez. Não. Mas a gente vai vencendo as barreiras, vai avançando. Cadenciado, né? Passo a passo. Fazendo a nossa meta smart. Porque, olha, desde 2022 a gente vem trabalhando isso no Congresso.
Então, a gente vê que isso vem se ampliando. Se a gente for ver E cada todas vez mais as pessoas se interessam pelo assunto, que antes a gente não via tanto interesse, né? E não, eu acho que não tinha entendimento. Eu acho que não tinha entendimento, mas não tem como falar sobre escolha e pilar se não fala sobre determinante. Se são eles que definiam acesso a isso. Então, as pessoas já conseguiram entender isso. Agora, qual é o próximo passo? Habilitar as pessoas para conseguir realmente avaliar isso e colocar isso num projeto individual do paciente. Então, mas isso não vai conseguir no consultório. A gente vai precisar acionar a comunidade. A gente vai precisar acionar outros sistemas de proteção à pessoa. Então, talvez seja essa a grande dificuldade. Porque eu consigo fazer isso porque eu estou numa instituição estruturada, eu tenho 9 assistentes sociais, Sim. Eu tenho um serviço que tem isso como modelo. Então, eu estou numa instituição, sou diretora de uma instituição que o modelo é centrado na pessoa. Então, se eu vou falar com a minha diretora executiva, ela também tem o fellow de cuidado centrado na pessoa. Ela sabe qual a parte que cabe dela da gestão. Então, eu não preciso ficar explicando. Eu disse, olha, a gente precisa implementar isso, vamos fazer isso, vamos fazer o passaporte, Então, é o entendimento. Então, fazer cuidado centrado na pessoa também é sistêmico. Então, se você está inserido dentro de uma instituição que fala isso, que tem essa linguagem, fica mais fácil. Agora, fazer sozinho não dá. Então, a gente precisa de rede. E no SUS, a gente precisa acionar essa rede. Só que essa rede, muitas vezes, ela não é articulada. E aí é que o paciente se perde. Além da fragmentação, né? Então, eu vou em vários especialistas. Esses especialistas não se comunicam. A fragmentação do cuidado é tanto privada como para todos. Só que no SUS, eu tenho ainda o gap do tempo de conseguir chegar ao outro especialista. Do acesso. Então, eu estou com uma informação aqui, eu vou com o médico, ele diz, olha, você precisa com outro especialista. Eu não sei quando é que eu vou com outro especialista. Eu só sei que eu preciso ir. E que eu estou doente. E o que eu vou fazer durante esse tempo? Então, esse gap é um problema. Porque dentro do sistema privado, você ainda consegue marcar. Você tem esse cuidado fragmentado. Mas aí você tem minimamente acesso. Fazendo o contraponto com a MEV, o que é tão importante na medicina do estilo de vida é que, como a gente trabalha com a equipe multidisciplinar, a comunicação ela é muito importante, né? Então, a gente consegue alinhar a linguagem, né? Então, quem entra num programa de MEV já sente a mudança, né, da equipe, do seu posicionamento, do que vai colocar como objetivo. E é um desafio fazer isso no SUS, né? Eu trabalho numa instituição que é multi, então, assim, eu não tenho esse desafio. Essa é a minha realidade. Então, Mas o desafio do SUS é dar acesso a todo mundo, exatamente. Né? Eu tenho um programa de reabilitação. O paciente entrou, ele tem acesso a tudo que está lá. Então, para mim, é muito mais fácil fazer esse processo, porque ele vai ter nutricionista, ele vai ter TO, ele vai ter físio, ele vai ter tudo que ele precisa para ajustar o cuidado dele. E o cuidado dele já entrou, a expectativa dele com com o que a gente pode desenvolver tecnicamente. E ele faz o projeto já em colaboração. E ele vai comigo. Agora, qual é o grande problema? Ele tem tudo isso, às vezes ele não consegue chegar. Por quê? Porque ele não tem transporte. Ele não consegue fazer uma sessão, ele ficou fraco, desmaiou, porque ele não teve que comer ontem. Você enfrenta a questão do horário? Sim. Da agenda, porque tem que ser um horário ampliado, idealmente, né? Porque não, eles conseguem fazer. O grande problema do Pará é que é território continental. Então, às vezes, eu tenho um paciente que viaja 12 horas para chegar. Porque o seu centro, na verdade, serve a todo o estado. Todo o estado. É uma referência. É uma referência nacional. E aí, reabilitação você não faz em um dia, que você vai lá fazer o cirurgia é ambulatorial. Então, fica, uma sei lá, vida, né? 3, 4 ciclos. Então, você precisa olhar esse paciente e ver, ele tá faltando. Mas por que esse absenteísmo? Quando a gente vai ver o absenteísmo, é porque ele não navega com a rede. Ele não tem acesso ao transporte, ele às vezes não tem acesso à comida, ele é um suporte social, às vezes só tem um único cuidador, se o cuidador adoece, não vem. Então, quando a gente fala, pelo menos com pessoas com deficiência, às vezes só tem cuidadores mulheres, cuidadoras. Os homens somem desse processo de cuidado. Então, é a mãe, é a avó, é a madrinha. 80% do cuidado, e em alguns estudos até 92% do cuidado são feitos por mulheres. Né? Então, a gente... Quando eu li esse trabalho, eu falei assim, nossa, como isso está internalizado na nossa cultura, na figura feminina. E se você for ver pesquisas que foram feitas na rua, quem cuida das crianças da sua casa? São mulheres. Quem cuida dos idosos na sua casa? Mulheres. Né? Então, a gente precisa entender essa rede, né? Que
é O adoecimento o adoecimento dessas Sobrecarga. mulheres, a sobrecarga cuidador, de cuidar. E aí falar para essa mulher que tem um filho atípico ou tem um idoso que precisa, que ela vai ter que malhar 150 minutos por Nossa, semana, exato. 300 minutos por semana, que eu falo, a realidade é sair do teu ponto. Sabe, o sedentarismo vai começar com os passos, Isso aí. né? Entender que todo movimento importa e o que é possível no momento. Mas é desesperador quando você vê e entende a história de algumas mulheres, né? E eu falo de mulheres porque isso me toca demais, né? Porque a gente vê muito isso, até no consultório. Homens que são trazidos pelas esposas, pelas Sim, filhas. sim. Sempre é a mulher que está relacionada ao cuidado, né? Então, É pesado. É. E é pesado e assim, é acumulativo. Tu começa cuidando de um, depois tu tá cuidando de dois, de 3 pessoas da família. E aí, o que é negociável para essa mulher? É o descanso dela, é o lazer dela. Tem estudos já mostrando isso. E o movimento. Ela deixa de fazer atividade física. Então, assim, sedentarismo é muito mais comum em mulheres. E essa função de ser cuidadora leva a isso, ao sedentarismo. e é uma É. economia de bilhões, porque se essas mulheres fossem pagas pelo trabalho que elas fazem, então existe ainda, além do cultural, tem uma parte econômica aí por trás dessa mulher ser É cuidadora. muito difícil você pensar numa cuidadora de uma pessoa atípica e falar para ela sobre essa mudança sem dar suporte. Então, a primeira Suporte coisa é econômico, inclusive, suporte De econômico, todo tipo, social. né? Se você não dá esse suporte para ela respirar, ter tempo pouquinho para olhar para ela vai nesse processo de adoecimento. E esse processo é também não ter escolhas saudáveis. Uhum. E, Bruno, Diga. o nome do nosso podcast é Prescrição Original. Sim. Então, assim, não pode sair daqui sem falar qual é a sua prescrição original. Nossa, mas que surpresa! Eu também fiquei assim, Nada combinado. Meu Deus! nada combinado. Que é essa prescrição fora da caixa, né? Que o médico do estilo de vida faz. O que você prescreve que não é convencional para o seu paciente? Eu costumo dizer que o meu jeito de fazer medicina é ajudar o paciente a mudar a forma como ele se relaciona com o mundo externo. Não é só relações sociais, é como ele se relaciona com a comida, como ele se relaciona com seus próprios sonhos, com existir, como ele se relaciona com a sua própria história, como ele se relaciona com as suas expectativas do que ele quer da vida. Então, minha prescrição original, talvez, nesse sentido de o que eu acho que a medicina do estilo de vida me proporciona para fazer algo muito diferente, é entender que se você não entender como ele se relaciona com o externo em todas as dimensões, você não vai conseguir ajudar esse paciente. E isso é cuidado centrado na pessoa, isso é medicina do estilo de vida, isso é humanidade. E aí eu acho que é uma questão que a gente acaba trabalhando de uma maneira involuntária ou voluntária, mas não tão proposital, e que nós podemos ser mais propositais nisso, que é trabalhar as habilidades humanas desse profissional, porque às vezes ele é treinado para se blindar para dor, para o sofrimento alheio, porque é ruim. Tem a empatia tóxica, tá moda tóxica. E tem a empatia tóxica, que também é ruim. Eu lembro que quando eu fiz uma faculdade de PBL, e a gente tinha uma disciplina que era habilidades de comunicação. Estava no primeiro ano de faculdade. A gente foi numa avaliação e tinha a simulação do atendimento, e ficava um psiquiatra ou um psicólogo anotando, depois perguntava e a professora falou, Bruno, o que é empatia? E eu falei, se você sentiu o que o paciente está sentindo. Eu falei, Bruno, deixa eu te falar uma coisa. E eu nunca esqueci isso. Empatia é você sentir o que o paciente está sentindo, entender. Mas você também conseguir sair dessa posição para poder ajudá-lo. Então, é difícil esse exercício, não é simples. Porque assim, ou você fica fora dessa posição e pau. Então, é um pronto-socorro que você trabalha um monte, se você se envolver com cada história, como que esse médico fica? Então, não é simples, mas ao mesmo tempo você tem que trabalhar essa flexibilidade humana para você conseguir acessar a alma desse paciente, bem junguiano isso, mas acessar a alma desse paciente e ao mesmo tempo sair disso, porque a história dele é dele. Senão você e essa questão é muito difícil, e é bem filosófica, assim, reflexiva, mas fundamental. Então, a prescrição original que eu vejo da medicina do estilo de vida
ajudar esse paciente como ele se relaciona com o mundo externo. Perfeito. Muito legal. Linda, né? Vou falar depois, vai falar agora, Fabrício. É tua prescrição original. A minha prescrição... Olha, gente, a minha prescrição original é estilo de vida. Então, hoje, a minha abordagem, a minha prescrição principal é estilo de vida. Mas eu sempre falo, no meu consultório, o que eu quero? Eu quero conduzir meu paciente para o encontro com ele mesmo. Se ele conseguir se encontrar, conseguir ser amigo das emoções dele, ele consegue avaliar toda a vida dele. Todo o contexto. Eu digo assim, eu quero te ajudar a viver melhor. Aí depois eu fiquei parando, puxa, eu faço isso, eu falo sempre isso, né? Quanto é poderoso e quanto que eu coloco isso, me coloco à disposição para isso. Então, a minha prescrição original é estar disponível. Top, isso aí. Sabe? Então, assim, é a minha presença, é a minha meditação entre uma consulta e outra, é realmente meus pacientes poderem me acionar quando eles precisam. E não por questões médicas, às vezes é alguma coisa na família que precisa falar. Então, assim, é estar disponível. Quando você está disponível, você realmente entra com uma relação médico-paciente que vai além daquilo que é o consultório. E aí eu consigo realmente conhecer aquela pessoa. E aí ela também vai se conhecer durante esse processo, porque eu vejo muitas pessoas no meio do caminho que não mais se olham. Eu tive 2 burnouts, eu sei qual é o caminho do piloto automático, de não olhar para mim, não ver os meus As tuas limites. necessidades. Exatamente. Então, hoje, quando eu paro para pensar, eu sou uma facilitadora desse caminho. Eu vou trabalhar com estilo de vida, eu vou facilitar esse caminho, mas o primeiro encontro é com ele. Depois a gente vai aprender a viver melhor, né? Que lindo. Maravilhoso. Ai, passou tão rápido, né, Paula? Deu uma emocionada, Bruno. Deu uma emocionada, não foi? E eu convido vocês a assistirem os outros episódios dessa temporada, e a gente está aqui também com o apoio do CBMEV e do aplicativo Live App. Então, nós estamos aqui patrocinados e eu queria agradecer a presença de vocês, esse papo que foi extremamente agradável e a gratidão de ter vocês aqui com a gente, né, Paula? Enorme. Eu até estava vendo ela falar que quase comecei a chorar. Eu acho que tem um agradecimento além disso, que é de muito obrigada por vocês estarem no grupo que está à frente desse movimento, com essa energia maravilhosa que vocês têm. É isso, obrigada, gente, medicina do estilo de vida. Muita emoção. É Amigo paixão. das suas emoções. É paixão, é energia, né? É um grupo de pessoas que se movem a E uma favor doação, que, meu Deus do céu. do paciente, né? Então, se vocês sentirem aí a paixão que a gente tem aqui por essa ciência que é a medicina do estilo de vida, a gente já ganhou o nosso dia.